Olá, queridos. Vamos dar prosseguimento aos estudos através dessa videoaula, uma aula curta, mas de extrema importância para que nós possamos dar continuidade àquilo que nós iniciamos durante o ano letivo. E essa aula se refere ao Egito Antigo, ok? Queridos, para a gente poder iniciar o entendimento daquilo que a gente tem sobre o Egito, essa civilização tão famosa, tão conhecida, graças às suas grandes monumentos, seus grandes túmulos e assim por diante, a mumificação, nós temos que ter em mente alguns aspectos das características culturais da civilização egípcia que permitiu a esse povo, a esse grupo social humano que se desenvolveu ali mais ou menos por 3000 a.C. no norte da África, se transformar em uma das civilizações mais avançadas e mais interessantes para o estudo histórico da antiguidade, certo? Bom, vamos em partes, vamos tentar ser sucintos para a gente entender de uma forma mais ampla quando viermos a estudar através da leitura de livros didáticos, livros específicos e até mesmo na observação de inúmeros documentários que existem tanto no YouTube e outros canais de mídia sobre essa fascinante civilização egípcia, ok? Queridos, todos sabem que o Egito, assim na antiguidade quanto hoje, se encontra na região do norte da África, mais especificadamente ali naquilo que era conhecido como Oriente Próximo, devido à proximidade com o Oriente Médio, hoje conhecido como Oriente Médio, e ali naquela região, em torno e em volta e às margens do rio Nilo, se formaram vários grupos humanos em vilas agrícolas, que naquele período eram conhecidos como nomos, que eram unidades administrativas dali do Egito Antigo, certo? Que tinham a cultura egípcia, a linguagem egípcia, mas que eram independentes umas das outras. Com o passar dos séculos, nós vimos a união, a unificação tanto dos nomos naquilo que era conhecido como o Alto Egito, ok? Que fica na região ao sul, devido ao território ser mais alto, onde há a formação do rio Nilo, certo? E do Baixo Egito, onde era a região mais baixa, ao nível do mar, onde havia o delta do Nilo, onde ele desembocava suas águas no mar Mediterrâneo. Essa unificação desses nomos, desses grupos urbanos em dois reinos, chegou a um determinado período na qual o primeiro faraó unifica tanto o Alto e o Baixo Egito, formando assim o Império do Egito. Entendendo-se que cidades-estados sendo controladas, dominadas por uma cidade específica, tornava-se então um império. Isso na concepção da antiguidade clássica, ok? Então, a partir desse momento, a gente tem que entender algumas características básicas do que era o Egito Antigo, como se formaram, por que se formaram e como essa cultura teve características tão intrínsecas que nos permitem reconhecê-la à distância, apenas com objetos ou com referências escritas delas. Vamos entender? Queridos, a primeira coisa que permitiu o Egito se tornar uma grande potência no mundo antigo foi a geografia. Se você olhar com um certo cuidado a geografia do Egito atual, que é a mesma localização do Egito Antigo, você vai ver que fica no norte da África e nessa região é basicamente composto pelo deserto do Saara. Mas há uma dádiva, que Heródoto, um dos primeiros historiadores que existiram, o grego Heródoto, ele disse que o Egito era uma dádiva, ou seja, um presente do rio Nilo. Sem o rio Nilo cortar as terras do norte da África, nessa região onde se formou a civilização egípcia, não haveria como nenhum grupo humano subsistir naquela localidade desértica. E é importante nós darmos ênfase ao rio Nilo, porque o rio era, na realidade, tudo aquilo que era necessário para o desenvolvimento de uma civilização naquele local.
Quando você estudou ali a Mesopotâmia, você percebeu que na primeira civilização dos sumérios, na Mesopotâmia, eles deveram toda a estrutura social urbana deles graças, né, aos rios Tigre e Eufrates e, consequentemente, o manuseio desses rios para a subsistência deles, tanto para a agricultura quanto para o cultivo, né, de cereais para homens e animais domesticados, e também a própria irrigação desses cultivos, o próprio uso da água para a subsistência humana e dos animais. Não foi diferente no Rio Nilo. Só que o Rio Nilo tinha um aspecto, tinha e tem até hoje, né, um fator que favorece a agricultura naquela região, que é o período das cheias. Normalmente ali entre agosto e setembro, o Rio Nilo ele transborda e em certas regiões ele acaba inundando áreas, as margens do rio, enormes, áreas que em alguns locais chegam até mesmo a cifra de 1 quilômetro de inundação. E essa inundação, como ela é periódica, certo? Ela inunda e depois ela volta à margem normal, o Rio Nilo, traz consigo inúmeros organismos compósitos ali naquele território, para que assim, né, a terra se torne mais fértil do que o normal. De uma forma mais clara, mais simples para a gente entender, você vai perceber que a agricultura às margens do Rio Nilo é muito fácil. Você não necessariamente precisa de manejo da terra para não esgotá-la, porque todos os anos o rio automaticamente produz todo o adubo, a compostagem, para que a terra esteja novamente apta a ser cultivada, certo? Então, tenha em mente a importância do Rio Nilo para a formação da civilização egípcia, certo? Ok? Bom, agora o aspecto mais importante de todos e que vai dar, digamos assim, a identidade para a civilização egípcia antiga é a religiosidade deles. Obviamente você já tem inúmeros conhecimentos, né, através de filmes, relatos, imagens, porque é muito famoso, né, a religião egípcia, justamente pela mumificação e outras coisas. Você vai ver que a religiosidade egípcia ela era composta por uma religião politeísta, ou seja, diversos deuses no panteão dos deuses egípcios. Esses deuses, a maioria deles eram ligados a alguma manifestação da natureza, ligados a algum evento da natureza e, consequentemente, também eventos da vida secular humana. Então, a religiosidade egípcia era extremamente complexa, variava dependendo do período, do milênio, do século que você possa estudar. Você vai perceber até na leitura do seu livro que vai chegar um determinado momento que a reforma de Akhenaton, o faraó, digamos, herético, né? Porque ele transformou o culto egípcio num culto monoteísta, adoração apenas ao deus Aton. Então você vai ver que durante a evolução da religiosidade da civilização egípcia, você vai ter momentos em que essa religião ela vai se distinguir de si própria, mas num conjunto mais amplo da obra deles, a religiosidade egípcia era muito complexa, com inúmeros seres que tinham a aparência de humanos, outras vezes aparências de animais e, né, aparências, como a gente pode chamar assim, de, né, uma mistura entre a aparência humana e de animais juntos numa mesma personificação divina, certo? Por que eu estou falando tanto da religião para entender o Egito? Queridos, se você não entender características básicas da religião egípcia, você não vai entender nada da civilização egípcia, porque absolutamente tudo, queridos, não é exagero meu, tudo na civilização egípcia tem relação com a religiosidade. Vamos tentar entender? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que os egípcios acreditavam numa alma imortal. Mas essa alma não é da forma como você entende hoje. Hoje, normalmente, as
religiões ocidentais e até mesmo as orientais conseguem desassociar o que é uma vida, um corpo espiritual de um corpo carnal. Ou seja, o nosso corpo, né, físico e a alma que supostamente vive dentro desse corpo físico, a alma, espírito, dependendo de qual religião. E normalmente as religiões modernas, né, elas tendem a separar um do outro. De que forma? Olha, morreu a pessoa, teve uma morte natural ou uma morte acidental, de qualquer forma, vai haver a separação do corpo físico do corpo espiritual. O corpo físico vai se degenerar, vai se extinguir, e o corpo espiritual, que é a alma, que é o espírito, vai continuar vivendo em um plano espiritual diferente. Para os egípcios não havia isso. Aí que gera confusão. Por quê? Queridos, para o egípcio, a alma vivia com o corpo. Para os egípcios, a alma não se separava do corpo a ponto de um viver sem depender do outro. Ou seja, vamos entender. Para eles havia dois corpos. Um chamado Ba e um chamado Ka. O Ba era o corpo físico, né? A carne humana, a nossa vida comum. Né? E o Ka era o corpo espiritual, a alma, como nós conhecemos. Para eles, a alma ela estaria liberta para viver num plano espiritual com os deuses a partir do momento da morte. Até aí, nada demais. Mas para essa alma continuar existindo, o corpo físico tinha que existir também. Ou seja, se o corpo físico se degenerasse, apodrecesse, deixasse de existir, o corpo espiritual, tá? O Ka, a alma, também deixaria de existir. Entendem? Então, daí a importância daquilo que ficou conhecido como a mumificação. Sem a mumificação, não haveria uma vida espiritual. Porque se o corpo físico apodrecesse, o corpo espiritual seria destruído. Então, toda a vida egípcia, toda a vida na civilização egípcia dependia dessa concepção de uma vida após a morte, na qual era necessário manter o corpo físico para que existisse a sua vida espiritual. Daí criou-se as tecnologias para que eles pudessem mumificar, preservar os corpos dos mortos, para que eles pudessem então assim viver eternamente no âmbito espiritual. Interessante é alguns detalhes, né, do ritual de mumificação, tá? Primeira coisa, se você imagina ou aprendeu em algum momento da sua vida que apenas os faraós, grandes sacerdotes, rainhas egípcias eram mumificadas, é um grande equívoco. Por quê? A religiosidade era de comum para toda a civilização, a sociedade egípcia em todo momento. Então, o que o faraó acreditava, o camponês, o trabalhador urbano, o militar, o guerreiro, ele também acreditava. Então, se o corpo do trabalhador urbano se degenerasse, né, ele perderia sua alma, e ninguém desejava isso. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente e lembrar sempre é que todos, absolutamente todas as pessoas da civilização egípcia, em todo o seu período de formação na antiguidade, todos sofriam o processo de mumificação após a morte. Então, até hoje, são encontradas milhares de múmias. No século XX, havia-se tantas múmias descobertas no Egito que, de uma forma, a gente tem que atribuir um juízo de valor nisso, mas eram tantas múmias descobertas que eles usavam como combustível de máquinas a vapor. Tá? Trens movidos a vapor usavam múmias egípcias da antiguidade para se queimar e fazer movimentar as locomotivas. É um absurdo, certo? Mas isso é só para a gente ter uma ideia de quantas milhares e milhares de múmias foram encontradas e continuam sendo encontradas. Obviamente, múmias mais importantes, melhor preservadas, né? Elas eram guardadas, estão guardadas em museus, obviamente, múmias de pessoas, de figuras importantes do Egito Antigo, faraós, sacerdotes, arquitetos, pessoas, né, do topo da pirâmide social egípcia, certo? Então, todos eram mumificados.
por causa da crença na vida após a morte. Então, quando você olha alguns detalhes do rito, da mitologia, você vai ver ali a pesagem das almas, né? Que Anubis, o deus chacal, com cabeça de chacal, levava a alma da pessoa após o processo de mumificação feito pelos sacerdotes. Mumificar não era apenas preservar o corpo, fazia parte do ritual religioso para a manutenção daquela alma. Então o sacerdote preparava tudo aquilo, tá? E depois que terminava o ritual religioso, na crença deles, a alma era levada pelo deus Anubis até o Osíris, né, o deus juiz dos mortos. Ele seria, né, pesado ali, as suas ações e vida, através de uma deusa que tinha a aparência de uma pena, que era Maat. Era pesado o coração, simbolicamente, obviamente, o coração dessa pessoa, nessa balança, e Maat ali iria ver se as ações deles foram corretas ou não, para que ele pudesse, então, desfrutar de uma vida eterna junto com os deuses. Caso não, ele teria sua alma destruída, mas isso só compete, né, à crença deles, como eles entendiam. Mas para que isso tudo que eles acreditavam, nessa pesagem das almas, né, do coração da alma, né, o tribunal do deus Osíris, para que isso tudo acontecesse, dependia da mumificação, porque sem o corpo preservado, sem a preservação da alma, certo? Tá, e que mais isso gerou na sociedade egípcia a ponto de montar uma civilização? Literalmente, a religiosidade, essa crença nessa alma imortal, montou a civilização egípcia. Como? Queridos, vamos lá. Tudo na civilização egípcia girava em volta do momento da morte da pessoa. Como assim? Vamos entender. A pessoa passava a vida inteira preparando a sua vida após a morte. O que eu estou querendo dizer? Um camponês, um homem simples, trabalhador, né? Não era rico, mas também não era miserável. Ele separava uma parte daquilo que ele produzia, daquilo que ele trabalhava, para poder construir a sua morada eterna. O que era a sua morada eterna? Era uma tumba, tá? O que a gente pensa hoje, né, de um serviço funerário, para eles era literalmente uma nova casa. Ele tinha a sua casa secular, onde vivia com sua família normal, mas enquanto ele estava vivo, ele preparava a sua tumba. O que era a sua tumba? Era literalmente um cômodo, tá? Uma espécie de casa mesmo, do período, tá? No subterrâneo, ali ele colocaria tudo aquilo que ele era necessário para uma vida aqui na Terra, seria necessário para a vida espiritual dele. E o que era que ele precisava? De cadeira, mesa, alimento, utensílios, né, do trabalho dele em si, porque literalmente para os egípcios não existia céu e inferno. Existia basicamente, olha, tudo que você fazia na vida terrena, você vai fazer na vida espiritual. Você é um agricultor na vida terrena, então a sua alma vai ser um agricultor na vida espiritual. Então, eles passavam a vida preparando, fazendo uma construção, digamos assim, de uma casa espiritual. Então, as tumbas, os vales dos mortos, que nós conhecemos hoje no Egito, nada mais é do que, literalmente, uma casa para depositar a múmia do morto, na qual ele acreditava que ali seria a área de descanso, né? A casa dele, que ele viveria depois que ele fizesse lá a visita, trabalhasse na vida espiritual e voltasse para casa, tá? E ali ele teria o seu descanso diário, como é uma vida secular normal. Mas, para os poderosos era diferente. Principalmente os faraós, os reis, né? Esses reis, ali para eles, tinha que ter uma casa à altura do rei. No primeiro momento, era uma mastaba, que era, né, uma tumba grande, não era subterrânea, né, e que foi crescendo em formas de degraus, e em um determinado momento chegou a formação das pirâmides como nós conhecemos. Então você vai encontrar lá, né, a pirâmide de Quéops, Quefre, Miquerinos, as maiores, né, ali no Vale de Gizé, que nada mais é do que uma tumba. É uma tumba desses faraós que citamos o nome aqui. Então você vai ver que grandes construções tinham essa finalidade religiosa. As pirâmides nada mais é do que uma tumba de um faraó que faleceu. E se você olhar
Se você olhar as grandes construções egípcias, por exemplo, o templo de Karnak, o templo de Karnak é um templo religioso. E a maioria dos monumentos que deu forma à civilização egípcia eram templos religiosos. Então, até as construções eram ligadas para isso. A escrita, quando você vê lá os hieróglifos, você vai ver que o hieróglifo, na realidade, dentro das paredes das tumbas, tanto dos humildes quanto dos poderosos, nada mais é do que eram encantamentos ou rezas, vamos entender dessa forma, para que aqueles mortos tivessem uma vida após a morte em paz, sossegado. Tanto que, para você ter uma ideia, a escrita foi inventada para esses encantamentos nas tumbas. Por quê? Estava escrito lá: aqui jaz Mequetre, camponês, trabalhador, devoto de Osíris, na qual ele trabalhou a vida toda para o momento de sua morte, e é entregue às mãos de Anubis para que Maate possa pesar vosso coração, para que ele tenha uma vida eterna em paz, em descanso e em sossego. Se alguém chegasse e apagasse esses escritos nessa tumba, era o fim daquela alma, porque sem aqueles escritos a alma não saberia voltar para o seu corpo físico, não saberia voltar para a sua tumba, ou podia até se perder no mundo dos mortos, no mundo espiritual deles. Então, perceberam? Então, até a escrita foi inventada para isso. Claro que você vai ver detalhes que, a escrita hierática, o demótico, foi simplificação dessa escrita religiosa. Mas a primeira escrita egípcia foi desenvolvida com finalidade religiosa. É uma coisa impressionante, ok? Você vai ver também o governo. O governo egípcio era nada mais, nada menos que o rei era um deus. O faraó era considerado um deus rei e não um rei-deus. Por que eu estou falando Deus primeiro antes de rei? Por ser Deus, vivo e encarnado, certo? Ele acabava se tornando rei. Já que era um Deus vivo e encarnado, ele era a própria personificação do Deus Amon-Ra, em alguns momentos Atom, para que ele, na Terra, na vida secular, ele comandasse a civilização como um todo. Ok? Então, essa era a grande importância do faraó. Tá? O povo literalmente via ele como um deus. E por ser um deus, eles construíram as pirâmides para eles de bom grado. Não foram obrigados. Era uma forma de pagar impostos. Sim, era chamada de corvéia real. Mas para eles era uma forma de honrar e glorificar o Deus vivo deles, que era o próprio faraó. Então todos os faraós tiveram, quase todos, mas assim, a maioria tiveram pirâmides, em maior e menor escala, mas todos tiveram. E quem fazia isso era o povo, e fazia de bom grado, porque ele era considerado um Deus rei. Então tendo ideia disso, então toda a sociedade ela foi dividida, foi estruturada de uma forma pautada na religião. E a religião vai dar aos egípcios todas as características, a identidade, a divisão social, porque você percebendo que tem um Deus rei, obviamente tem uma família real divinizada e amparada por sacerdotes que confirmavam esse poder real, e justamente junto com esse faraó eles também governavam, auxiliavam o governo da civilização egípcia através do poder religioso sobre a sociedade que aceitava essa estrutura política graças à religiosidade que eles proferiam, ok? Então, queridos, tente aumentar os seus conhecimentos sobre a civilização egípcia através da leitura. História não tem como aprender sem ler, certo? E através da leitura do seu livro didático e outras pesquisas, você terá uma possibilidade maior de aprender muito mais sobre essa civilização tão fascinante. Ok, pessoal? Um abraço.